Ainda trazendo um pouquinho das informações sobre as emendas, sobre o controle do orçamento feito pelo Congresso, o presidente da República disse que o parlamento não pode sequestrar quase metade do orçamento da União. E essa fala vem justamente depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinar a suspensão do pagamento de todas as emendas parlamentares até que haja mais transparência. Vamos acompanhar a fala do presidente e já colocar aqui para o nosso debate. O Congresso Nacional, hoje, ele tem metade do orçamento que o governo tem. O governo tem 60, ele tem 57 bilhões. Não é possível. Não tem nenhum país do mundo, não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Zé Maria Trindade, você acha que essa crítica do presidente, a maneira como o Congresso controla o orçamento, aumenta a desconfiança de que, de alguma maneira, o governo tem a ver com essa decisão que está vindo ali pelo Supremo Tribunal Federal? Quem esperava as digitais do governo, né? Para definir isso aí, estão aí as 9 digitais. E é engraçado que ele usou exatamente as palavras que eu costumo falar aqui sobre essa situação, que é sequestrar mesmo. E quando eu faço essa defesa, não é defendendo o governo atual, é defendendo o governo como um todo. Isso aí, na essência, é uma decisão errada, porque pulveriza o orçamento. Eu faço um exemplo. Se você pega 10 milhões de reais e entrega, por exemplo, para o Piperno, vai, talvez, não sei bem se vai adiantar muito na vida, mas melhora muito a vida dele. Agora, se você vai para a Avenida Paulista e começa a distribuir 10 milhões, no final do dia, todos receberam algo parecido com um cafezinho, ou seja, não dá muita coisa. E o que eles estão fazendo com o orçamento é exatamente isso, pulverizando o orçamento. Então, não dá para o governo investir, fazer uma grande obra, fazer volto a dizer, não é o atual governo, é os governos, os que virão. Né? Não dá, porque houve uma pulverização. Essas emendas parlamentares, elas não vão todas para o município. Um parlamentar é eleito, às vezes, por 20 municípios. Ele pega as emendas e coloca uma pracinha ali, um calçamento ali. São todas obras necessárias, mas que não mudam a vida do país. O objetivo desse orçamento discricionário é de investimentos para mudar a vida do país. Então, em tese, a situação é errada, né? É isso mesmo, é metade. Eu já expliquei aqui, o orçamento da União é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais. Mas aí entra 2 bilhões de reais para pagar o serviço da dívida, 2 trilhões para pagar o serviço da dívida, 2 trilhões para pagar previdência e salários, mais 1 trilhão para despesas fixas. No final, o orçamento mesmo, que se chama discricionário, é onde se pode mexer para lá e para cá, é de 100, 110, 120 bi. Aí o Congresso vai lá e pega 57 bi. Uhum. Aí sobra muito pouco mesmo para o Executivo. Volto a dizer, qualquer que seja o Executivo e qualquer que seja o Congresso, isso está errado. Fala, e o Congresso eu tenho uma visão diferente. A função do Congresso é fiscalizar. Ele não pode, ao mesmo tempo, executar e se fiscalizar, né? Eu tenho uma visão diferente do Zé. Se você pegar no Congresso norte-americano, é exatamente o contrário. O Congresso norte-americano tem um poder quase que absoluto sobre o orçamento, determinando aonde o governo federal vai gastar. E funciona do mesmo jeito. Sim. Então, o problema não são... Sim, mas não gastar, o deputado gastar. Se o Congresso existisse por um só motivo, seria para fazer orçamento. O problema não é... Ele faz o orçamento e entrega para o Executivo executar. Então, mas aí o Congresso está executando. Zé, o problema não são as emendas, o problema é a falta de transparência, a falta de critério. Até porque não é só o governo federal que faz obra. O deputado, o senador, ele pode destinar o recurso para determinada cidade e construir um hospital. Então, o ponto aí é a falta de critério técnico e de transparência. Até porque o deputado está muito mais próximo da realidade local
do que o governo federal. Então, eu não sou aqui contra esse modelo de emendas. Mas o governo federal não pode resolver o problema eu acho que isso até tira poder veja, o poder executivo no Brasil já é bastante poderoso, né? De certa forma, você equilibra um pouco o jogo com as emendas ao Congresso Nacional. Agora, o que a gente não pode admitir de hipótese alguma é a falta de critério e transparência. Agora, emenda é do jogo democrático. Pessoal, agora às 5h32 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. E o presidente Lula falou sobre a alcunha de taxador que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu nos últimos meses. Vou chamar o Anelli, porque o presidente da República disse que os ricos não gostam de pagar imposto. É isso, Anelli? Pois é, né, Evandro? Quem é que gosta de pagar imposto, né? Mas o presidente Lula acabou fazendo essa manifestação em defesa, principalmente, daquelas pessoas que, segundo ele, têm maior renda, acumulam maiores valores e, com isso, acabam sendo menos cobradas, então, em relação aos tributos. O presidente da República entrou no assunto de economia em uma entrevista que ele acabou concedendo mais cedo, em entrevista à Rádio TFM do Paraná. E nessa ocasião, o presidente acabou se manifestando pela primeira vez em relação à alcunha, ao apelido de taxador que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem recebendo ao longo dos últimos meses. Em especial, nos últimos 2 meses, quando Haddad virou, inclusive, alvo de piadas, os chamados memes na internet, que o associavam ao aumento das taxações. Segundo o presidente da República, segundo o presidente Lula, esses apelidos, essas alcunhas de taxador, essas associações em relação à cobrança de impostos são feitas justamente porque Fernando Haddad tem trabalhado no aumento da cobrança para os mais ricos, proposta que, inclusive, o presidente Lula quer levar também de forma internacional. É porque nós estamos trabalhando a política para fazer taxação dos mais ricos. Estamos propondo no G20 agora, que vai ser em novembro aqui no Brasil, para que o mundo tome uma decisão de taxar os 2% mais ricos da humanidade. Os 2%, sabe, as pessoas muito ricas representam muito pouco e é muito dinheiro. Você sabe que 3 mil pessoas nesse mundo têm mais dinheiro do que vários países. Nessa mesma ocasião, ainda no assunto relacionado à economia, o presidente da República se manifestou a respeito da indicação ao Banco Central. A gente relembra que o favorito para ocupar o cargo atualmente de Roberto Campos Neto na presidência da autarquia é do diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, mas o presidente Lula não deu nenhum adiantamento em relação a essa possível indicação. O presidente da República disse apenas que é preciso fazer a indicação de um nome responsável para não gerar nenhum tipo de reação adversa, principalmente no mercado financeiro. Eu estou trocando o presidente do Banco Central, eu tenho que indicar o presidente do Banco Central agora, porque será substituído no final do ano. Então as coisas vão mudando. Agora, o que a gente não pode fazer? Nenhuma loucura. Em economia não tem loucura, em economia tem bom senso. Se eu fizer uma loucura e eu perder o controle, a gente vai levar o povo a um desastre. Eu não quero que a inflação volte. Eu não quero que a inflação volte, porque eu já vivi inflação de 80% ao mês e eu recebia salário. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a indicação para o cargo atualmente ocupado por Campos Neto deve ser feita nos próximos dias. Com isso, o governo federal quer, de certa forma, enfraquecer o atual presidente da autarquia, que tem mantido nas últimas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária, a taxa de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. O governo federal defende taxas menores para, assim, fazer com que os investidores acabem tomando crédito para, quem sabe, gerar novos empregos e fazer circular ainda mais o dinheiro no país. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Vamos subir a taxa dos ricos de novo lá, porque esse assunto eu quero discutir com vocês primeiro. Gustavo Segré, o presidente da República, diz que Haddad está sendo injustamente chamado de taxador, justamente porque quer que essas pessoas paguem os impostos, aqueles que têm mais dinheiro que possam, então, pagar mais impostos.
Qual é a tua opinião sobre a fala do presidente da República? O presidente se contrariou de ontem. Ontem ele mencionou sobre a questão de expansão monetária, que gera inflação. Hoje diz que tem que controlar a inflação, é muito bom. Ele vai colocar um presidente no Banco Central que tomara seja técnico e não político para manter a mesma política que está sendo feita hoje por outro presidente do Banco Central. E aí vou querer ouvir a narrativa do presidente e de Piperno, inclusive, que foi tão contrário a Campos Neto. Quando for Galípolo, quem for, e mantém a taxa de juros, eu vou querer ouvir a explicação disso. Mas, indo nessa questão da taxação, eu não vejo nenhuma possibilidade que o mundo todo se conclua para dizer vamos taxar os mais ricos. Para quê? O problema não é a taxação, senão que isso vai passar por um órgão público que vai definir aonde que vai esse dinheiro. E aí já sabemos aonde vai o dinheiro. Eu sou a favor de taxar mais a renda. Não tenho problema com isso. Desde que taxe menos o consumo. Se você taxa menos o consumo, então não tenho problema de que venha taxar mais a questão da renda. Até porque hoje, quando alguma pessoa tem empresa, a empresa paga imposto de renda e distribui dividendos sem pagar para a Receita Federal essa distribuição de dividendos. Isso mudou em 1996. Até esse momento eram tributados a distribuição de dividendos. Isso tanto é uma questão meio que pacífica até no mundo liberal que o próprio Paulo Guedes tinha proposto isso na sua gestão e não prosperou. Claro, tem muitos empresários que são deputados, são senadores. Vamos ver se eles querem, em função do que nós temos visto até no dia de hoje, se eles vão querer aceitar essa questão. Mas eu não tenho problema. Tira imposto do consumo, pode colocar no imposto de renda sem problema nenhum. Piperno, o que você acha da fala do presidente da República, hein? Sobre a maneira como ele diz que as pessoas estão acusando o ministro Fernando Haddad, chamado também de taxade ultimamente? Então, ele tem uma outra forma de fazer a defesa do ministro, em vez de entrar nesse embate retórico. Usa o número. Quer dizer, a carga tributária no Brasil foi maior em 2023 ou maior em 2022? Usa o número. Então, se ele buscar a carga tributária nesses dois momentos, ele vai ajudar a responder essa questão. Em 2023 foi menor. O Brasil, de 22 para 23, diminuiu a carga tributária em algo em torno de 0,6%. Aliás, o ano passado foi de 32,44%, para ser bem exato, para chegar no detalhe. Agora, evidente que tem gente que pagou mais. O que você está fazendo essa cara? Claro, não, porque não necessariamente é a melhor variável para medir carga tributária, porque você tem muita sonegação, isso não representa. Aí que tá, não, mas eu estou falando que a variável não é boa, porque tem muita sonegação. Porque vamos supor que a carga tributária seja 36%, era para o governo ter arrecadado muito mais. Aí não arrecadou porque houve sonegação, mas a intenção do governo foi arrecadar. Então não é uma boa medida, não é a melhor proxy de carga tributária. É uma medida, é um número exato. Se houve sonegação, então, aí o governo tem a obrigação de combatê-la. Agora, veja, também em 2023, agora em 2024, diminuiu-se, por exemplo, a carga tributária da camada mais pobre da população. Antes, eu sempre repito aqui esse número, quem recebia 1,6 salários mínimos por mês pagava imposto de renda. Agora, a faixa de isenção subiu para 2 salários mínimos. E segundo promessa do presidente, isso vai crescer mais. Acho até que não é fácil cumprir o que ele prometeu na campanha, o que ele anda falando. Mas, de qualquer forma, houve sim um movimento, um passo nesse sentido. Então, isso é positivo. Ou seja, tirou-se o peso do imposto de renda de uma parte da população e, de fato, se acabou tributando outras coisas. Então, isso é socialmente justo. O que eu não vejo, Piperno, é medidas anunciadas do lado do corte de gasto. Não, isso é uma outra história. Então, aí Só que também você tributar outros segmentos, o aumento da carga, o aumento de imposto em outros segmentos também há consequências para a população, não é só para o empresário. À medida que a carga tributária do setor aumenta, o empresário repassa no preço, ele demite. A inflação está estável e o desemprego melhorou. A inflação está agora acelerando. E vamos lembrar que a inflação também é um imposto, né? O imposto inflacionário.
Claro que o governo acaba arrecadando mais. E a inflação só está razoavelmente sob controle, você tem que aplaudir isso e reconhecer isso, que se deve... Momento comédia do programa. Como assim? Se deve... Vamos lá. Vamos lá, então. Complete. A descontrolada. Se deve... Você teve a boa gestão do Banco Central, Campos Neto, o senhor tem que aplaudir. Ele está descontrolado. Eu vou te emprestar. Não, é o momento meu humor do narizinho. programa. É o Tó, momento meu humor do narizinho. programa. Eu vou ficar brincando. Vai, Ganes. Eu já falei, agora ele tá fazendo essa performance artística.